que você formou, depois de um tempo você abriu o seu escritório. Isso. Não é isso? Começou a empreender. E no meio de tudo isso, você, um pouco mais para frente, né, você encarou um desafio muito grande na sua vida, que foi com relação à sua filha mais velha. Você pode compartilhar com a gente? A Noemi, ela, no último ultrassom, a minha filha mais velha, ela foi diagnosticada com hidrocefalia. Hidrocefalia, nós temos, se você for pegar o nome, né, água na cabeça, nós temos 4 ventrículos que produzem um líquido chamado líquor, que lubrifica a nossa coluna. No caso da Noemi, um canal que leva esse líquido para a coluna estava esterçado, estava fechado. Então ela precisou fazer uma cirurgia. Qual é a cirurgia comum de se fazer? Coloca-se uma válvula. O que é essa válvula? É como se fosse um equipamento que suga esta água, mas ele não tem capacidade de jogar para a coluna, porque o canal está fechado, então joga no estômago. A criança, por exemplo, você imagina um bebê de 3 meses de idade, ela vai crescendo. Então esse tipo de válvula dá infecção, dá problemas e tudo mais. No caso da Noemi, o que se buscou foi fazer uma cirurgia experimental. O nome da cirurgia é terceira ventriculostomia. Imagina, por exemplo, um bebê de 3 meses, você abre um tampo aqui na cabeça, entra com o bisturi cirúrgico e com a câmera, e cirurgicamente você abre esse canal que está fechado. Então, essa era o espectro da cirurgia que seria feito. Bom, aí, nesse dia, né, com 3 meses de idade, minha filha foi submeter a essa cirurgia, e o médico veio explicar a cirurgia, como que seria e tudo. E eu peguei na mão dele e falei: doutor, o senhor que vai operar minha filha? Ele falou: sou eu. Eu falei assim: o senhor acredita que Deus vai usar suas mãos para curar minha filha? Ele não era crente, assim, ele só olhou assim e foi para a cirurgia. E eu fui lá para a capela do Hospital Biocor. O senhor que é crente, o senhor que é pastor, mas principalmente você que é pai, você vai me entender perfeitamente o que eu vou falar. Quem não é pai ainda, um dia vai compreender isso. Por quê? Porque um pai de verdade, uma mãe de verdade, se pudesse, ele colocaria o seu corpo para fazer essa cirurgia no lugar do filho. E eu fui para a capela do Hospital Biocor chorar, orar, falar com Deus. E eu fiz uma oração dizendo: Senhor, eu te agradeço, porque por 3 meses eu fui a pessoa mais feliz do mundo, que agora eu sei o que é ser pai. Mas eu quero te pedir uma coisa: cura minha filha, se não leva ela. Porque o prognóstico era ou dava certo, ou então ela ia viver numa cama. Ela ia viver como um vegetal. Enquanto eu estava lá ajoelhado orando, eu consegui enxergar esse cenário. Eu via um cenário, por exemplo, dela deitada numa cama, não andava, não falava. E naquele momento eu lembrei daquela passagem da mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, o texto diz assim: porque dizia, se tão somente tocar na orla das suas vestes, ficarei curada. O que essa mulher fez? Ela enxergou o milagre dela antes do milagre acontecer. Ela projetou o milagre dela, ela visualizou o milagre dela antes do milagre acontecer. Não foi isso que Deus fez com Abraão? Falou: ó, sai da sua tenda, olha para o céu. A sua descendência vai ser como as estrelas do céu. Tem uma passagem lá no livro de Provérbios que diz assim: porque como imaginou a sua alma, assim é. Ou seja, projetou o futuro com os olhos da fé. E eu ali orando, lembrei dessa passagem e comecei a enxergar minha filha brincando de boneca, indo para a escola, me chamando de papai, andando. E aí naquele momento eu comecei a gritar, comecei a falar: Senhor, é isso que eu quero viver, é isso que eu quero viver. Acabou a cirurgia, o médico falou que deu tudo certo e tal. Aí a gente tinha que voltar lá. Aí voltou o 1º mês, o 2º, o 3º, o 6º mês, 1 ano, 2, 3, 4, 5. Eu não sei se você já entrou num consultório de um neurocirurgião pediátrico. Não é fácil você estar no consultório, porque tem muitas crianças com muitos problemas ali, e todas as vezes que eu ia, eu via minha filha bem, minha filha tranquila. E aí eu virei para ele nesse dia e falei: doutor, libera minha filha, dá alta para minha filha. Minha filha tá bem, eu não preciso mais ficar vindo aqui não. Só podia liberar ela. Ele olhou pra mim e falou assim: eu não libero a Noemi. O raiva que eu fiquei na hora. Falei: mas por quê? Ele falou assim: o pai, nunca vou esquecer, ele falou assim: o pai, eu não libero a sua filha, porque você não sabe, eu levo a cirurgia dela, que tá filmada, nos congressos que eu vou, dentro e fora do Brasil.
Ô pai, eu não libero a sua filha porque eu preciso de pelo menos uma alegria de 6 em 6 meses. Aí eu olhei assim e falei assim, sabe por quê? Porque a sua filha é meu único caso que não tem sequela. E aí, aquele momento assim, eu parei assim e falei assim, mas o senhor lembra que eu peguei na sua mão e falei que Deus ia usar suas mãos para curar minha filha? Por que você não pede esse Deus para continuar usando as suas mãos para curar a filha de outros pais?